Então eu tenho usado o colar de girassol para que as pessoas vejam que sim, eu possuo uma deficiência e você tem direito de pessoas com deficiência. Na época, com 10 anos, fui crescendo, me formei em relações públicas e decidi que ia ser alguém que pudesse aliviar a dor de outras filhas que passassem pela dor que eu passei, porque o Niltinho veio falecer aos 6 aninhos. A pesquisa nessa área é fundamental, exatamente por atingir um número menor de pessoas. Muitas vezes a indústria farmacêutica tem medicamentos muito apropriados, mas com preços que não são acessíveis. Então, essa questão da invisibilidade das doenças raras se vence com comunicação, com educação desde o início, em ampliar a perspectiva da diversidade humana. Reumatismo raquitídeo. Doenças comuns marcam o tempo das estrofes de O Pulso, música da banda Titãs. Agora, imagine se Arnaldo Antunes, quando fosse criar a canção, usasse uma lista de doenças bem menos comuns. Albinismo, esclerodermia, fibromialgia, citrullinemia, plagiocefalia, mucopolissacaridose, entre tantas outras. O pulso ainda pulsa. Esses nomes são apenas alguns entre cerca de 8.000 doenças já identificadas como raras no mundo. Doenças raras são aquelas que atingem até 65 pessoas a cada 100.000 indivíduos. Enfermidades de uma parte significativa da sociedade, mas que não são tão populares para estarem em um hit de sucesso. Olá, eu sou Patrícia Serrão, jornalista da EBC, diagnosticada com síndrome de Ehlers-Danlos. Nesse episódio, é hora de dar mais visibilidade à luta de pessoas que, como eu, convivem com doenças raras. Histórias Raras é uma produção da Rádio Agência Nacional, apresentada por mim, Patrícia Serrão, e Leiberson Pedrosa. Terceiro e último episódio, Até o Dia é Raro, parte 1. A gente começa o último episódio escrevendo a seguinte pergunta no buscador Google: o que é raro? A resposta vem do dicionário da Oxford. Raro, adjetivo. Item 1, que não é comum, que não é vulgar, que poucas vezes se encontra, que poucas vezes se vê. Exemplo, beleza rara. Item 2, que ocorre de forma infrequente. Exemplo, doença rara. No dicionário, ser raro é transitar entre a beleza de ser incomum e a falta de frequência de uma doença. A questão é que a frequência e a quantidade de números costumam guiar as políticas públicas de uma sociedade. E é aí que a nossa história complica. A gente perguntou ao Ministério da Saúde sobre o quantitativo de pessoas com doenças raras atendidas dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. A resposta não foi tão precisa quanto a do Google e veio por uma nota por e-mail. Com relação ao quantitativo de pessoas atendidas, informa-se que não há registro específico de pacientes com doenças raras. O que há são sistemas de informação que registram os procedimentos realizados pelos pacientes. Depois de presidir a Fiocruz desde 2017, é a vez da cientista Anísia Trindade chefiar o Ministério da Saúde. A nova ministra defende mais investimentos em pesquisa e na produção nacional de medicamentos. A pesquisa nessa área é fundamental, exatamente por atingir um número menor de pessoas. Muitas vezes a indústria farmacêutica tem medicamentos muito apropriados, mas com preços que não são acessíveis e que também precisam passar por toda a análise, tanto da Anvisa quanto da incorporação pelo SUS. O que nós vamos estar defendendo como uma das linhas prioritárias é exatamente o estímulo a essas pesquisas e a produção nacional, no caso de medicamentos para essa população. A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras foi criada em 2014
quando se aprovou diretrizes específicas para o SUS. Agora, em 2023, o Ministério da Saúde prevê uma coordenação própria dentro da pasta. No dia 24 de janeiro de 2023, foi publicado no Boletim de Serviço do Ministério da Saúde o novo organograma com os referidos cargos do órgão, estando previsto uma coordenação geral de doenças raras, na Secretaria de Atenção Especializada. Até o fechamento deste episódio, não havia um nome para assumir o cargo. De acordo com Nízia, é apenas questão de tempo. Não é só uma questão de medicamento, é uma atenção integral e essa coordenação terá esse papel, mas lembrar que nós estamos com pouco tempo de governo, todas as equipes em todos os ministérios estão em processo de constituição, então o fato de não ter uma pessoa nomeada não significa pouca atenção. O fato é que não é preciso um dado exato para colocar os direitos das pessoas na pauta das políticas públicas. Quem garante isso é a própria Constituição. Além da Constituição, cerca de 80% das pessoas com doenças raras também apresentam algum impedimento que as classifica como pessoas com deficiência. Então, a própria Lei Brasileira de Inclusão prevê a avaliação biopsicossocial. Assim que regulamentada, devidamente, as pessoas com doenças raras também poderão fazer uso dessa avaliação biopsicossocial para apontar não só os impedimentos de ordem física, também as barreiras que encontram no ambiente para poder participar da sociedade. Essa voz é da secretária nacional das pessoas com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, Ana Paula Feminella. Ela assumiu a secretaria no começo de 2023 e conversou com a gente logo após o Carnaval. Ana lista algumas prioridades para a pasta. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, através da nossa secretaria, atua na articulação, na promoção da visibilidade dos direitos das pessoas com doenças raras e, nesse sentido, trabalha, então, para sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a importância de proteger os direitos humanos das pessoas com doenças raras e também promovendo aí o protagonismo na sociedade. Recém-chegada à capital, Ana Paula ainda está na fase de organização da secretaria, que fica instalada no 8º andar de um prédio comercial no centro de Brasília. Ela fez questão de receber a gente logo após o Carnaval e o Leiberson foi até lá. Vãos livres e elevadores modernos facilitam o acesso ao andar. Não à toa, o prédio também cedia o Instituto de Previdência do Distrito Federal, o IPREV. E Ana confidencia que não é tão incomum assim acharem que ela está ali em busca do IPREV, por causa da cadeira de rodas que usa. E é incrível, como eu sou cadeirante, também visualizo muito isso, porque muitas vezes as pessoas vêm me abordar como se eu fosse somente usuária dos serviços de saúde, e não, sim, de todos os outros direitos. Na entrada da repartição, doenças raras está escrita em caixa alta em uma folha A4 colada na parede. É a indicação do local onde ocorrem reuniões do Comitê de Doenças Raras. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência coordena o Comitê de Doenças Raras. É um comitê interinstitucional, então envolve a ação para a promoção dos direitos humanos das pessoas com doenças raras, envolve não só o acesso à saúde, mas também a superação das discriminações que as pessoas com doenças raras sofrem. E também tem uma interface com a questão da superação das barreiras encontradas na sociedade daquelas pessoas que têm doenças raras e também sofrem com tanto a estigmatização, as discriminações, quanto com as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, aquelas que são construídas socialmente e que impedem a plena participação social das pessoas com deficiência. A mesa de trabalho de Ana é cheia de cores. Já a paisagem de fundo da janela mostra a Torre de TV, o Estádio Mané Garrincha e outros pontos turísticos de Brasília. Mas é ali do outro lado, em uma parede de divisória, que surge um quadro digno de nota. Uma pintura de Frida Kahlo, artista mexicana com deficiência física. Teve um acidente de bonde no México, na cidade do México. Enfiou um ferro aqui assim, no quadril dela, com 16 aninhos. E ela fez também dezenas de cirurgias, sofreu demais aquela criança. Ela chegou a pintar deitada, e isso reflete na arte dela também, né? A entrevista completa com a secretária está disponível em radioagencianacional.ebc.com.br. Até o Dia é Raro, parte 2. Agora, sem números específicos,
a definição de ações para garantir direitos de pessoas com doenças raras se torna uma luta por visibilidade. Por isso, é preciso contar histórias e mais histórias até que outras pessoas reconheçam que ser raro não é algo tão infrequente assim. Como eu cresci no mundo raro, o tempo inteiro vi pessoas falando sobre os raros, eu sempre vi os raros, e quando você chega na faculdade você vê que ninguém vê. E é estranho você saber que só você tá vendo, porque você se sente tipo naquele filme do Sexto Sentido. Eu vejo gente morta. Eu tô vendo os raros, cadê que os outros não vê? Tipo, você tem que estar o tempo inteiro falando que eles existem para poder conscientizar as pessoas. Letícia esteve nos 2 episódios anteriores. Ela tem doença de Addison e cresceu em um mundo de raros, acompanhando o trabalho da mãe, Adriana, que criou e é vice-presidente da ABA, Associação Brasileira Addisoniana. E aí eu falei assim, gente, eu preciso achar agora os addisonianos, porque eu quero saber o que vai acontecer com a minha filha lá no futuro. E aí eu tive a ideia de disponibilizar o meu telefone nas redes sociais e abrir um grupo no WhatsApp. E aí foram chegando os primeiros sabiam menos do que eu fui ensinando e aí o negócio foi se espalhando de uma certa forma e foi aparecendo um monte de gente. Então, as pessoas que se conheceram através desse grupo de WhatsApp foram as pessoas que fundaram a ABA, que é a Associação Brasileira Addisoniana. É a primeira do Brasil e a primeira da América Latina. Nessa série, a gente já ouviu que pessoas com doenças raras precisam primeiro enfrentar uma saga em busca do diagnóstico. Depois constroem, de forma pioneira, alicerces para conviver com a doença e o preconceito. Não é mesmo, Ana? Ana? A ideia da gente criar a Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersônia Idiopática veio desse grito que todas as pessoas com narcolepsia e hipersônia tinham aqui engasgado, tanto que a gente entrou sem saber nada, a gente só sabia que a gente precisava começar. Porque a primeira coisa que você pensa quando você recebe o diagnóstico de uma doença que ninguém conhece é onde estão as pessoas com o mesmo problema. E essa jornada ganha fôlego quando iniciativas distintas se tornam uma luta por direitos. Quem conta sobre isso é a diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras, Roseli Maria. Nós inicialmente criamos para acolher as pessoas e dar a elas a informação que a gente não tinha. Já que não tinha internet, então a gente podia disponibilizar aquela informação e lutar por algo melhor. Então a gente ia para Brasília, pedir por ajuda, que os parlamentares e gestores olhassem para a gente, e a gente ficou muito bom nisso. Então nós fomos acolhendo outras patologias e hoje a gente é um Instituto Nacional. E a nossa bandeira é lutar por um diagnóstico precoce. E como que eu consigo esse diagnóstico precoce? Com informação. A doença pode ser rara, mas a informação jamais pode ser rara. Roseli não tem doença rara, mas está diretamente relacionada ao mundo raro. Desde os 10 anos de idade, ela presenciou a garra da sua irmã para cuidar do filho, que tinha mucopolissacaridose, doença rara de condição genética que afeta a produção de enzimas. Não tinha literatura, não tinha internet na época, ninguém sabia nada sobre o assunto, o exame tinha que ir para outro país, era uma loucura, sabe? Então, ela decidiu com outros pais fundar uma associação de pacientes para facilitar todo o processo de informação, de inserir essas crianças em pesquisa clínica caso houvesse algum dia, porque a doença não tinha tratamento, não tinha cura, e o que o médico dizia era só dar conforto porque eles vão morrer entre 3 e 6 anos. Então, eu na época com 10 anos fui crescendo, me formei em relações públicas, e decidi que ia ser alguém que pudesse aliviar a dor de outras filhas que passassem pela dor que eu passei, porque o Niltinho veio falecer aos 6 aninhos. Inicialmente, a conversa com Roseli é para trazer mais informações sobre as bandeiras do Instituto Vidas Raras. Eles têm até um número 0800 disponível para ajudar pessoas em busca de informações sobre as doenças. Só que o marido de Roseli e o filhinho também têm uma doença rara que gera tiques motores ou vocais de forma frequente e involuntária. Roseli não é profissional de saúde, mas a experiência à frente do Instituto contribuiu para o diagnóstico correto deles. Havia 20 anos que ele tinha o diagnóstico errado e tomava medicação errada, por isso ele não melhorava, só piorava. Então, hoje a gente tem o diagnóstico de síndrome de Tourette para o meu esposo e, para minha surpresa, o meu menininho
de 9 anos também tem, mas ainda não manifestou sintomas. Então, de repente, eu, que só era uma tia de raro, também sou mãe e esposa. Não deveria ser obrigatório estar envolvido com um grupo de pessoas com doenças raras para ter direito ao diagnóstico correto. O assunto doenças raras entrou na agenda pública, ou melhor, no calendário, com a criação do Dia Mundial das Doenças Raras. 29 de fevereiro foi escolhido como a data perfeita pela Organização Europeia de Doenças Raras, a Eurodis, lá em 2008. A curiosidade é que o dia só aparece em ano bissexto. E se até o dia é raro, é claro que ele seria escolhido como marco dessa luta por direito às pessoas com doenças raras e muitas vezes invisíveis. Não é bem a doença rara que a gente celebra. A gente celebra a causa, as pessoas. Celebra aquele menino, meu marido, aquele menino pequeno que não teve seu diagnóstico e honrar toda aquela dor que ele já passou. E hoje celebrar esse homem que ele se tornou. Também para honrar todas aquelas pessoas, como meu sobrinho Niltinho, que morreu lutando, aquela Adriana Dias, que morreu lutando. A gente também celebra todas aquelas crianças que virão a nascer com uma doença rara ou adultos que descobrirão a doença rara, mas que vão ter qualidade de vida porque a gente está lutando por eles. Então, o que a gente celebra é a vida das pessoas com doenças raras. Nos anos que 29 de fevereiro não aparece no calendário, a data é celebrada no dia 28 mesmo. Nessa linha do tempo, já se vão 15 anos desde a criação da data. Em 2018, ela passou a contar com a participação de 90 países em todo o mundo. E em 2020, último ano bissexto até aqui, o dia apareceu em meio ao temor causado pelo vírus Covid-19, que se tornou de fato uma pandemia global. Na pandemia, muitas das histórias que contamos aqui se cruzaram para pedir atenção prioritária durante a emergência sanitária. No Rio de Janeiro, como fruto dessa mobilização, foi criada a primeira Frente Parlamentar de Doenças Raras do Estado do Rio. Mas o fato é que a busca por visibilidade também criou outras frentes, como a da amizade. Até o Dia Raro, parte 3. E, Jô, você tem uma história engraçada, a gente já conversou com a Ana Braga aqui, de vocês no McDonald's e que a Ana teve dificuldade, você não, mas foi oferecido para você. Você pode contar um pouquinho dessa história pra gente, como é que foi? Ah, sim, foi até um pouco engraçada, né? Nós estávamos, você também, 4 mulheres raras caminhando pro McDonald's, eu caí, a cadeira, né, a rodinha entrou num buraco, eu caí, e a Ana, como tem narcolepsia, teve uma cataplexia quase que imediata, né? Esse trecho que você ouviu é a parte de uma história do episódio 2. Nele, a Jo, que tem síndrome pós-pólio e é cadeirante, tenta explicar à atendente da lanchonete que a amiga Ana era quem tinha necessidade de ajuda. Afinal, Ana não estava bem, tinha acabado de ter uma crise. E ali a gente viu nítido a necessidade que as pessoas entendam que quem tem doença rara, visível ou não, precisa fazer parte desse grupo de prioridades. Ana não conseguiu fazer o pedido dela, acabou tomando só uma coca por conta disso, da desinformação. E o que a gente precisa disseminar é isso, informação. E eu estava lá nessa lanchonete, não como repórter em busca de notícia. Eu estava com colegas e com fome. A busca por informações e direitos sobre a minha síndrome e SED me aproximou delas. O efeito colateral positivo são essas histórias raras. São histórias que trazem muito mais do que a busca de um tratamento. Envolvem histórias de injustiça, de superação e que não são nada raras e que precisaria de uma novela inteira para contar. A Jo, cadeirante, não é nenhuma coitadinha e não precisava, naquele momento, de ajuda para nada. Mas as pessoas olham como? Aquela pessoa na cadeira de rodas precisa de mim. E se você não estiver num estado daquele, você não precisa. E Ana, você é uma mulher negra. Você acha que isso também influencia? Muito. O país já tem essa cultura, né? Esse preconceito. Imagina uma mulher negra, moradora da Baixada Fluminense, ter um problema de sono. Negro não tem, não pode.
Isso é doença de preguiçoso, para quem não tem o que fazer. E a gente tem um grupo, hoje, né, no WhatsApp, a gente tem histórias de pessoas que apanhavam. Então, como um negro com doença rara, é muito raro e vai dar em você, como se doença rara escolhesse pessoas, classes. E também traz questões sobre o processo de produção. Alguns processos internos que decidimos compartilhar. Entre eles, a de valorizar as histórias das pessoas sem fazer sensacionalismo com as doenças e também a de me identificar como uma pessoa com doença rara e envolvida com a causa. Por isso que eu chamo o Leiberson, que me ajuda a resgatar esse processo. No meu caso, foram mais de 10 horas de decupagem de áudios, lidando com nomes e características de algumas doenças que sequer tinha ouvido ou prestado muita atenção. E a gente tentou sempre buscar um retorno com as entrevistadas, sobre datas, fatos, explicações e até mesmo sobre a pronúncia dos nomes. E claro, as críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E Patrícia, tem a questão da transparência com quem acompanha esta série. Desde a primeira vez que você, Patrícia, me contou da doença, você citou a expressão síndrome do homem elástico. Em seguida, deixou bem claro que é um termo preconceituoso que deve ficar no passado. É porque, assim, além do aspecto pejorativo do termo, né, eu não sou uma atração de circo, a hipermobilidade não define a síndrome de Ehlers-Danlos, é só um dos aspectos para quem tem SED. A gente tem fadiga, a gente tem dor, muitas vezes falta de sensibilidade a anestésicos, tendência a AVC, a trombose, vários outros sintomas que são muito incapacitantes. Então, resumir isso a um superpoder de um X-Men é complicado. E foi aí no meio do processo que a gente percebeu ter mais do que a apuração e as gravações para transformar em histórias. Era preciso, de alguma forma, reportar um pouco do dia a dia de uma jornalista com doença rara e bem informada. Por isso, antes de terminar o episódio, a gente traz um pouco dessa vivência da Patrícia, que costuma sair pelas ruas do Rio com o símbolo das doenças ocultas pendurada no pescoço, o colar de girassol. Ouça um trecho. Quando a gente está fazendo esse material, são 3 episódios, a gente está com uma preocupação muito grande de checar com as pessoas que são protagonistas, né, nossas entrevistadas, se os textos que a gente está pondo, se às vezes até uma sonoplastia, se ela está batendo com a história das pessoas, se não pode ser ofensiva e tudo mais. E nesse sentido, nesse terceiro episódio, você se identifica como a jornalista da IBC que convive com uma síndrome. Essa escolha sua, por que você quis se colocar no último episódio, neste dia que está saindo o episódio, que é o dia da visibilidade das doenças raras? Porque é difícil a gente ver as pessoas se assumirem com síndromes raras ainda, porque tem muito preconceito, e eu acho que quanto mais a gente se expor, mais a gente falar que a gente existe, que estamos aqui, isso facilita para todo mundo. Representatividade importa, e importa demais. Você conseguir ver que tem outra pessoa lá, que tem uma doença rara, que está trabalhando, que é jornalista, que está estudando, que está fazendo faculdade, que é formada em medicina. É importante você ver que tem vida para além da doença. Eu tenho uma síndrome rara, eu não sou uma síndrome rara, eu sou uma pessoa com filhos, com família, com amigos, e eu acho importante isso. Eu acho importante a gente colocar que para além da doença existem outras coisas. Essa nossa série veio falando disso, veio falando das pessoas, das dificuldades delas, e a gente vê que muitas das dificuldades foi de compreensão, foi de acolhimento, foi de empatia. Porque eu acho que quando você tem conhecimento também, facilita. E você, como jornalista, não somente como uma pessoa que faz parte dessa discussão, você está testando também essa relação de visibilidade de pessoas que têm doenças ou síndrome e que não necessariamente são visíveis, né? E você fez alguns testes aí no Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse para quem está ouvindo a gente como foi isso, né? Que teste é esse? Quais foram os elementos que você usou? A gente está no mês das doenças raras e existe um colar de girassol, que é o símbolo das deficiências invisíveis, que é o que você não pode ver. Eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma deficiência invisível, é uma alteração no meu colágeno que provoca vários sintomas, entre eles frouxidão ligamentar. Então, meus músculos são mais frouxos, eu tenho mais dificuldade, mais dor também se eu ando, mas se você olha para mim, eu sou uma mulher absolutamente sem
sinais visíveis de deficiência. Então eu tenho usado o colar de girassol para que as pessoas vejam que sim, eu possuo uma deficiência e você tem direito de pessoas com deficiência. E eu fiz 2 experiências. Uma, eu fui no Pão de Açúcar e me identifiquei como uma pessoa com doença rara, com deficiência. E aí na mesma hora perguntei, porque eu precisava do elevador, tem muitas escadas, falaram não. Você tá com seu colar de girassol aí? Eu, oi? Não tô. Eles, não, então toma, a gente tem um. Me deram um colar de girassol e eu tive tratamento VIP. Assim, a entrada no bondinho, você entra primeiro, você passa na frente, você não precisa ficar em pé na fila, o que é algo muito importante. E a outra experiência que eu fiz nesse mês de fevereiro, usar o colar de girassol no metrô lotado do Rio de Janeiro. Porque é um direito, né? A gente tem direito aos assentos preferenciais. Sem ninguém me dar o lugar. Teve uma única pessoa ontem que cedeu o lugar para mim, olhou para o meu colar e levantou e me deu o lugar. Eu fiquei muito feliz, assim. Obrigado, Patrícia, e eu passo a palavra para você continuar a narração, então. Muito obrigado. Na prática, a informação sobre doenças ocultas pode transformar um símbolo como o colar de girassol em cidadania. Gestos simples não só permitem um lugar preferencial no bondinho ou no metrô, como também sinaliza que direitos não podem ser calculados simplesmente em números. E a gente fecha essa série fazendo outra pergunta ao Google. Afinal, o que é um girassol? O dicionário traz, enfim, uma definição mais interessante. Item 4. Designação como as plantas, cuja flor se volta para o sol. É isso, o sol ainda pulsa. Mestre. Sabe o que eu acho, Paty? Eu acho que não é uma associação negativa. As doenças são ruins, mas as pessoas conhecem. A nossa, ninguém conhece. Então, o que está falando é de conhecer. O pulso ainda pulsa desse monte de doenças, mas o nosso não pulsa, porque a gente não existe. E também mostra o seguinte, que apesar de tudo, nós ainda estamos vivos, né? Então, assim, o pulso ainda pulsa. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Eu espero que vocês gostem do material e que compartilhem. Se você tem sintomas que são persistentes, sem causa aparente ou sem relação entre eles, considere a possibilidade de ter uma doença rara. Procure uma clínica da família e peça um encaminhamento a um especialista. Em caso de qualquer suspeita, nunca se automedique ou tire conclusões precipitadas. Conte com a ajuda de grupos de apoio. O Instituto Vidas Raras disponibiliza o telefone 0800 006 7868 para ajudar com orientações e busca desses grupos. Esse episódio termina a série Histórias Raras, podcast que narra a descoberta, o convívio e a luta por visibilidade de pessoas com doenças raras. Acesse todos os episódios e conteúdo complementar em radioagencianacional.ebc.com.br. Histórias Raras é apresentado por mim, Patrícia Serrão, responsável pela concepção de pauta, produção e entrevistas, e é escrita e dirigida por Leiberson Pedrosa, responsável pela ideia do formato e que também participou da narração. A sonoplastia e identidade sonora são de José Maria, o Pardal. A edição do episódio é de Bia Arcoverde. As vozes dos trechos lidos são de Marisete Cardoso. A coordenação é de Sumaia Vilela. Temos ainda a colaboração de Simone Magalhães na produção e, finalmente, na operação de áudio, Tony Godoy e Rafael Tomás. Este podcast tem finalidade jornalística e usou trechos da música O Pulso, da banda Titãs, para o contexto dos episódios e trilhas de domínio público.